seguinte, dando sequência aqui nas perguntas, professor, todos humanos vieram aqui para pagar karmas? Não, gente. Nem todos vieram para pagar karma. Muitos vieram só pela experiência. Então, o karma, pelo que eu vejo do plano espiritual, no fundo, todos têm algum karmazinho para passar, tá? Porque ninguém ia vir como masoquista e passar por dificuldades ou tudo mais, certo? Então tem algumas questões, muito a questão aqui de karma de vidas passadas, mas de vidas passadas adquiridas nas reencarnações aqui nesse planeta, eu acredito que aconteça somente 10%, tá? De karma desse planeta. Karma de outro planeta, que vieram de outros planetas, eu acredito que suba para uns 40%. E experiência, eu acredito que sejam 60% da população, tá? Então quer dizer que 60% da população ela não tenha dívidas para pagar e veio aqui e fica sofrendo do mesmo tanto, mas que loucura que é essa? Para que tanto sofrimento? Como é que é isso daí, professor? Como é que é isso aí? Bom, eu tô chutando o bardo aqui, hein? Pelo amor de Deus, não vai falando assim, o professor... Não, nenhum espírito falou isso para mim, tá? Já dei uma cansada, tentada de saber, mas eles não passam para mim. Então eu só tô colocando mais ou menos pelo que eu vejo do plano espiritual quando eu vou atender as pessoas e fico perguntando, isso aqui é karma da pessoa, coisa de antigo, tem que passar, não tem que passar e tudo mais. Bom, outra questão é o seguinte, dentro disso eu escolho o caminho, ele tem caminho, certo? Que é o tal do livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem aqui e também tem aqui. Porque quando eu, antes de vir para o planeta, começo a escolher, falo assim, poxa, e aí, o que eu vou passar lá no planeta? Eu preciso pagar meus karmas, então eu tenho uma dívida, tenho que pagar essa dívida, certo? Karma é isso aí, dívida paga dívida, tanto nesse quanto nesse, certo? Porque pode ser do planeta Terra, de reencarnação aqui, e pode ser de outros planetas. Beleza. Dentro disso, eu posso escolher os caminhos dentro do livre-arbítrio. Então, eu fiz isso, vai lá, a Matrix vai fazer um cálculo. A Matrix ela vai fazer todos os cálculos que tem que fazer, joia. Quando eu chego aqui na experiência, por que eu pego e jogo e falo assim, pô, Matrix, eu quero uma experiência maravilhosa, eu quero só ganhar dinheiro, viver, eu quero uma experiência sensacional, sendo milionário, sendo super rico e tudo mais. Aí o que acontece? Esse computador, ele fala assim, não é possível. Esse planeta, ele tem uma característica que não permite com que 100% da população, ou esses 60% da população, eles consigam ter uma experiência única e exclusivamente rica, maravilhosa, sensacional. Não. A experiência aqui neste planeta, ela vai ter uma limitação. Por quê? Porque nós estamos entrando num planeta 100% material e com a questão de pagamento de karmas. Esse planeta que está aqui, ele é de provas e expiações. Então ele foi projetado para isso aqui. Certo? Para pagamento de karmas. Ele foi projetado para tal. Entrando em regeneração. Perfeito? Perfeito. Se eu tenho um monte de karma para pagar, estou dentro de uma transição de um projeto que é de prova e expiação para regeneração, é interessante pegar essa migração. Por quê? Porque eu aqui vou ter uma experiência que é única no universo, que ela é muito rara para o universo. Então as pessoas, elas, por pior que seja o planeta, por mais desgraçado que ele esteja e seja nessa experiência, nesse momento de vida, é uma experiência que pouquíssimos espíritos vão ter oportunidade, porque, levou mais de 4.000 anos, 5.000 anos, 6.000 anos nesse planeta para chegar num períodozinho de 100 anos de transição, 150 anos. 6.000 anos para 150 anos, ou 100 anos, ou que seja 50 anos, de transição desse projeto de regeneração para outro,
Ele é muito pouco tempo, porque o que acontece na maioria dos planetas? Ou eu chego no planeta, ele já é de prova e expiação, então ele já tem aquela estrutura karmática para pagar com sofrimento, levar, plantar, levar comida nas costas, ter que cuidar de galinha para poder comer, plantar lá, suar para chuchu para ter o que comer, ter aquelas dificuldades, não conseguir dormir direito e tudo mais. A gente tem que imaginar que o planeta nosso, 100 anos para trás, meu filho, era uma desgraça. Você tinha que dormir no colchão de palha ou no chão duro. Minha avó mesmo, ela dormia em cama de lata vazia de óleo, para vocês terem ideia. Então eu vejo, quando eu vi, eu até vivenciei um pouco da época da minha avó na África lá, que tinha que tomar banho de canequinha, não tinha banheiro dentro de casa, tem um monte de tererê que muita gente desconhece, mas vamos lá. O que acontece? Essa experiência, por ser única e ela ter uma valia muito grande para outros projetos, como se fosse assim, ó, quem tiver essa experiência vai ter facilidade para gerenciar, coordenar, ajudar num projeto humanitário intergaláctico em outro planeta, XYZ, sei lá o que. Isso aqui é real, gente, é uma experiência, a gente não pode travar só no planeta Terra como é que é esse negócio. Então tem essa experiência, é árdua. Por isso que a gente pega e fala assim, olha, veio os índicos para já preparar o terreno para os cristais e não sei do que, papapá. Por quê? Porque como o planeta está saindo de um projeto de karma, de provas e expiações para regeneração, automaticamente aqueles que não passarem nessa situação, eles vão ter que ser lançados para outro planeta que vai ser só para pagamento de karmas. E aqui no planeta ele vai ter que ficar o quê? Quem que vai ficar aqui? Vai ficar quem vai receber dharmas. O que é o dharmas? O dharma são o quê? Experiências, mas experiência não como está hoje, sofrendo, experiência por felicidade, por amor. Então a gente vai migrar de uma situação de pagamento via dor para uma experiência via amor, que são os dharmas. Então as pessoas vão começar a coletar o dharma. Então o que seria os coletar o dharma? Eu não preciso mais plantar, porque vai ter um robô que vai fazer. Eu não preciso mais sair correndo, trabalhar, carregar carga nas minhas costas, porque vai ter um robô que vai fazer. Ah, mas professor, se não vai ter nada disso, como é que vai ser o futuro? A nossa vida vai ser chata. Não, meus queridos, nós vamos ter experiências com as pessoas. Nós vamos vir tudo limpo e vamos começar a ter experiência. Olha, vamos ver o canal do professor Ricardo? Olha só que bonitinho que eu aprendi. Vamos juntar com o outro, com a experiência do outro irmão que faz também um outro trabalho. E vamos juntar com as coisas. Então a gente vai ser como se fosse o seguinte. Isso que nós já estamos fazendo aqui hoje, nesse período, ele vai ficar uma coisa para todo mundo, porque vocês acham que você sendo espiritualista, universalista, espiritualista de todos os jeitos, vocês... que todo mundo está tendo essa mesma oportunidade de aprender a coisa da espiritualidade, tentar entender a questão planetária, a questão espiritual e tudo mais. Gente, é pouquíssima gente que é espírita. Porque a maioria dos espíritas, o que acontece? Eles estão travados. Então, aqui no meu canal, quem são os espíritas que vêm aqui no meu canal? São kardecistas? Pouco. São umbandistas? Pouco. São candomblendistas? Poucos. Quem são aqueles que vêm? São aqueles que já passou pela igreja evangélica, católica, pelo candomblé, pela umbanda, pelo kardecismo. Absorver o que tinha de absorver e ainda está faltando alguma coisa. Que essa coisa o que é? O que é função minha? É pegar e tentar interligar um pontinho aqui com um pontinho ali, um pontinho aqui, outro pontinho ali, jogar um temperinho em tudo que vocês aprenderam e colocar essas pecinhas para que vocês possam falar assim, puxa vida, agora estou conseguindo ligar esse ponto com esse, estou ligando esse ponto com aquele. Eu estou sendo o quê? A
a liga dessa massa. Eu estou colocando mais pecinhas nesse quebra-cabeça para vocês conseguirem enxergar o quebra-cabeça separado e falar assim, essa aqui junta nessa, essa aqui junta naquela, aquele quebra-cabeça aqui agora está dando noção, nossa, agora está fazendo sentido aqui, com aquilo. Porque eu estou tentando facilitar a sua experiência para que você, com a verdade que está dentro de você, possa decidir, falar assim, puxa, a verdade é essa, não, a verdade é aquela, a verdade é aquele outro, porque eu não vou falar a verdade absoluta para vocês. Primeiro, eu não tenho a verdade absoluta. Segundo, eu não posso dar a verdade absoluta, porque é proibido. Isso é o esforço que o ser humano tem que ter para fazer com que a experiência dele seja pelo esforço dele, o crescimento e a evolução espiritual. Se eu der tudo mastigado, por que você veio aqui para o planeta? Para passar por uma experiência de sofrimento? Porque é sadoquismo, masoquismo? Não existe isso, gente. Então vocês têm que entender, tá? Então, jamais a verdade absoluta, sempre prismas. Eu vou sempre estar falando das mesmas coisas de formas diferentes, para as pessoas estar pegando aqui, pegando lá. Eu vou pegar e vou falar assim, olha, Chico Xavier falou dos 50 anos após a Segunda Guerra. Aí as pessoas falam, não foi após a Segunda Guerra, foi da Lua. Sim, foi da Lua. Mas aí eu vou querendo destravar a cabeça das pessoas, porque elas estão muito travadas. Se eu for pegar e falar igualzinho um centro kardecista fala, eu não tenho por que estar aqui, ficar falando aqui. Para que eu vou fazer vídeo? Eu tenho que justamente estimular com que vocês falem assim, mas o que ele está falando tem razão. Tem alguma coisinha que tem lógica aí. Não posso jogar no lixo 100% e ficar seguindo cegamente o que os outros ficam falando lá. E aí? Então, o que acontece? Eu sei via espiritual que me foi dito que foi o seguinte, as reuniões do plano astral são feitas de tempos em tempos, não é assim, faz uma vez e depois não conversa mais, não. Na Segunda Guerra Mundial foi feita uma reunião do Conselho Interplanetário que cuida desse planeta e eles decidiram o seguinte, não vamos destruir esse planeta. Manda alguns ETs virem aqui, tanto é que a quantidade de naves, as coisas, aumentou estrondosamente nessa época aí, até mais ou menos 80 e pouco, por aí. Aí o que acontece? Veio um período, eu preciso dar um período, veio alguém que questionou o Chico por alguma coisa, ele pega e fala assim, fala para eles que teve uma reunião, ele não falou quando que foi a reunião. Ele falou, teve uma reunião e foi prorrogado do período da Lua por 50 anos. Do período da Lua, de entrar na Lua, por 50 anos. Ele deu uma referência de tempo. Ele não falou assim, a reunião foi exatamente no dia que pisou na Lua e que eles decidiram que ia ser... Não. O planeta, eu conversei já com o plano espiritual, o plano espiritual falou assim, era para ser destruído o planeta de vocês na Segunda Guerra Mundial. A partir do momento em que foi feito a soltura das bombas atômicas, o plano espiritual ia intervir, ia botar para quebrar, recolher quem tinha que ser recolhido e arrebentar tudo que tinha que ser arrebentado. Mas, de uma forma milagrosa, quando soltou a bomba, acabou tudo. Todo mundo falou assim, não, vamos parar por aqui, acabou a brincadeira, ninguém mais guerreia, mais ninguém, e acaba a guerra. Olha que coisa estranha. Porque da Primeira Guerra Mundial para a Segunda foi, pouquinhos anos, gente. É tequinho. De repente o pessoal soltou uma bomba lá, falou, para aí, e era para dar sequência para a terceira, o segredo de Fátima, que era para destruição de tudo, e deu aquela prorrogada. Porque no segredo de Fátima foi falado, não posso falar que foi falado, mas foi deduzido que teria uma chance de não acontecer, por isso que não foi revelado. Certo? O terceiro segredo de Fátima. Porque poderia ser alterado. E nós estamos nesse projeto onde vai falar assim, e aí? Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barrabás? Vocês que escolhem, meus filhos. O que vai fazer? Explode o planeta ou deixa aí para o nível seguinte que entra aqui nos Dharmas, onde o planeta se torna em céu? Não? E aí? Bom, fica aí um prisma. Jamais a verdade absoluta, hein, gente? Pela misericórdia, jamais a verdade absoluta. Prismas, pecinhas sendo lançadas para facilitar vocês a cruzarem as informações. Que Deus os abençoe. Namastê.